Olá, pessoal. Tudo certinho? Não sei se vocês lembram de mim, tá? Para quem fez NR33 vai se recordar, eu sou o professor Douglas Freitas, tá? Professor de Segurança do Trabalho em NR33 e 35. E hoje vamos começar a nossa primeira aula de NR35, que fala de trabalho, né, em altura. Tá? Vamos aprender todos os conceitos de o que é trabalhar em altura, tá? Equipamentos que envolvem o trabalho em altura, tá? As medidas de segurança em trabalho em altura e quais são as NRs que vamos ter que confrontar além da 35 que trabalha com trabalho em altura. Tá? Em alguns casos a gente vai se agrupar em NR33, né? Que quando relaciona-se trabalho em altura adentrar, né, um espaço confinado, elas estão muito casadas, linkadas, agrupadas, e também o trabalho em altura 35 pode se relacionar em R10, quando se trata de eletricidade. Né? A pessoa vai trabalhar no reparo de um poste, envolve altura e envolve também eletricidade. Tá? O foco não é falar da NR33 e a 10 não. A 33 foi falada comigo em outra oportunidade, que foi a espaço confinado, e a NR10 é um outro professor que trabalha com parte elétrica. Mas as NRs elas se agrupam, não adianta, elas têm um link entre elas, tá? Então, não adianta falar de um assunto e menosprezar o outro. Uma coisa acaba levando a uma outra situação e a um encontro, né, desse divisor de águas aí. Então vamos começar, meus amigos. Vamos começar então com o conceito e introdução da NR35. Tá? Trabalho em altura. Uma das principais causas de acidentes de trabalho graves e fatais se deve a eventos envolvendo quedas de trabalhadores de diferentes níveis. Então, uma das principais causas de acidente que é forma grave e fatal se deve estar à queda de diferentes níveis. Por que níveis? Diferentes tipos de altura. Tá? Dizem que quanto maior a altura, pior é a queda, né? Mas isso é muito relativo. Às vezes, em pouca altura, a queda pode ser escabrosa mesmo, pode ser com consequências graves, dependendo da maneira que se cai. Né? Eu vou dar um exemplo aqui de queda, né? Que não deveria ser, por exemplo, que até eu conversei com uma amiga minha, que ela é enfermeira, ela trata, né, de acidentados de hospitais públicos, e dos maiores motivos de queda com consequências gravíssimas é a queda de laje. Porque não é só a altura que conta, mas a maneira como se cai. Queda de laje é um dos piores acidentes de altura. Por quê? Porque a pessoa não está preparada para aquela queda. Ela tropeça, ela escorrega e ela cai. Realmente o estrago é grande. Tá? A queda de laje é uma das piores coisas que tem, que envolve trabalho em altura. É um dos piores acidentes em altura. É a queda de laje, porque a vítima não está esperando aquilo. E quando ela se confronta com o solo é desastroso. Tá? Os riscos de queda em altura existem em vários ramos da atividade, em diversos tipos de tarefa. A criação de uma norma regulamentadora ampla que atenda a todos os ramos da atividade é um importante instrumento de referência para que estes trabalhos sejam realizados de forma segura. Vamos ver tudo isso. Então, foi criada a norma 35, tá? Para tratar de toda a prevenção que envolva trabalho em altura, certo? A criação de um instrumento normativo não significa contemplar todas as situações existentes na realidade fática. No mundo do trabalho existem realidades complexas e dinâmicas em uma norma regulamentadora. Para trabalhos em altura, precisa contemplar a mais variada gama de atividade. É como expliquei. Então, na verdade, a criação de uma norma, isso não significa prender todas as situações. Por exemplo, quando eu falo de trabalho em altura, não adianta só falar da NR35, resolver o problema de corrigir os erros, os riscos de trabalho em altura. Né? A dinâmica é muito maior. Por quê?
Porque quando envolve altura dentro de um espaço confinado, vai ter que colocar a NR33, o conhecimento dela também. Elas acabam se casando, linkando. O funcionário vai trabalhar na manutenção de um poste, NR10, mas está agrupada a 35 com a 10. Porque ele está lidando com eletricidade, ele vai ter que usar equipamento de prevenção contra a carga elétrica e eletricidade. Então a complexidade é muito maior. Então a NR35 ela não é suficiente só ela por si só para atender essa prevenção. É necessário um complemento de uma outra NR. Isso aí é inevitável, tá, meus amigos? Não poderiam ficar de fora o meio ambiente de trabalho das atividades de telefonia, do transporte de cargas por veículos, da transmissão de energia elétrica, da montagem e desmontagem de estruturas, plantas industriais, armazenamento de materiais, dentre outros. Então, olha aqui as considerações do meio ambiente, né? Telefonia, que são cabos, transporte de cargas de veículo, quando você tem que subir para colocar aqueles guindastes, né, que puxam, né, botam o veículo em cima da cegonha. Então, tem muita coisa lá. Desmontagem de estruturas, de andaimes, plantas industriais, armazenamento de materiais, como aqueles contêineres de navio, trabalha com altura, energia elétrica, que é poste. Então, a NR35 está agrupada em muitas outras NRs. Geralmente, quando vai se dar prevenção de trabalho em altura, não é só suficiente a 35. Tem que ser aplicada a outra NR complementar, dependendo do tipo de trabalho e de riscos que se ofereça. Por mais detalhadas que as medidas de proteção estejam estabelecidas na NR, estas não compreenderiam as particularidades existentes em cada setor, como eu falei. A pessoa que trabalha em espaço confinado é NR33, ela trabalha em altura com eletricidade NR10, por aí vai, tá? Por isso, a presente norma regulamentadora foi elaborada pensando nos aspectos da gestão de segurança e saúde do trabalho, para todas as atividades envolvidas em altura, com risco de queda, e concebida como norma geral, a ser contemplada por anexos que contemplarão as especificidades das mais variadas atividades. Então, é como eu estou explicando para vocês a grosso modo, meu amigo. A NR10 ela trata dos cuidados, do zelo, né, da prevenção da altura em si. Agora, o local onde você está trabalhando, se é dentro de um espaço confinado, se é numa galeria, se é num poste de eletricidade, num cabo de telefonia, se é no armazenamento de contêineres dentro de um navio, se é o manuseio de automóveis, né, para se colocar numa cegonha. Cegonha é aquele caminhão enorme que leva vários automóveis novos, 0 km, para um outro lugar. Isso envolve também altura. Aí vai depender da particularidade de cada setor, de cada tipo de serviço, onde a NR10 vai ser aplicada. Ela muda um pouco, né, porque ela acaba se agrupando uma outra NR, como acabei de explicar. O princípio adotado na norma trata o trabalho em altura como atividade que deve ser planejada, evitando-se, caso seja possível, a exposição do trabalhador ao risco, quer seja pela execução do trabalho de outra forma, por medidas que eliminem o risco de queda, ou mesmo por medidas que minimizem suas consequências. Quando o risco de queda com diferenças de níveis não pode ser evitado. Muito bem, vou explicar isso aqui. Então, na verdade, é só. Essa norma foi criada para minimizar, tá, para evitar o risco da queda. Mas como assim, Douglas? Bom, existem as ferramentas, existem os EPIs, que são indispensáveis, tá? A gente vai estudar isso, né? O talabarte, o trava-queda, o cinto de segurança, o tripé, isso tudo é necessário com o trabalho em altura, tá? E o que são diferentes níveis, tá? Quando o risco de queda com diferenças de níveis não podem ser evitados. O que são diferenças de níveis, tá? Por exemplo, você entra no tanque e aí o primeiro espaço ele tem uma altura, aí depois ele vai para um segundo setor que já tem uma outra altura. Então, quer dizer, ele oferece vários tipos de altura em certos níveis, em graus. Então, quer dizer, isso pode acabar acontecendo. Isso acontece muito em manutenção de tanque, né? Tanque de navio, né? Isso muitas vezes acontece.
tá? Até porque é um lugar muito fechado, confinado, e você acaba tendo que, né, ter que analisar aquela uma descida ali, de uma descida de maior profundidade, enfim. Aí isso tem que ser analisado, né, através da PR, ok? Nós vimos, tá, avaliação preliminar de risco. Outra coisa muito importante, trabalho em altura, a gente não trabalha com PET, trabalha com PT, permissão de trabalho, tá? É diferente de permissão de entrada de trabalho. Espaço confinado, tá? Você pede uma PET, permissão de entrada de trabalho, entrar no espaço confinado. A altura é PT, tá? Não é partido político não, meus amigos, calma aí, tá? Permissão de trabalho. Agora, quando envolve as duas coisas, aí, meu amigo, é PET e PT, tá? Só para ficar claro, isso para não dar confusão. Esta norma propõe a NR35, trabalho em altura. A utilização dos preceitos da antecipação dos riscos para a implantação de medidas adequadas pela utilização de metodologias de análise de risco e de instrumentos, como a permissão de trabalho, conforme as situações de trabalho, para que o mesmo se realize com a máxima segurança aí. Então a NR35 te cobra uma PT, permissão de trabalho, tá? E deve ser feita a análise preliminar de risco, sempre, tá? Isso aí em qualquer, seja trabalho em altura, espaço confinado, mexendo com equipamento de carga elétrica, a APR é indispensável, só muda só de acordo com a NR. A 35 pede permissão de trabalho, PT, ok? Está sendo realizado com a máxima segurança. Este trabalho fornece orientações restritas ao texto da norma, não esgotando a discussão, tá? E a amplitude interpretativa. Então, Douglas, como é isso? Então quer dizer que tem várias interpretações? Vai depender com a outra NR que vai agrupar. Se a NR35 for trabalhada com a NR10, né, como ela vai ser aplicada é diferente. Agora, a NR35, quando for agrupada a uma NR33, ela vai ser aplicada de uma outra maneira, porque são realidades, rotinas diferentes. Tampouco fornece soluções para diferentes condições de segurança em trabalhos em altura. Tarefa impossível mediante a diversidade dos ambientes e situações existentes, como eu acabei de explicar. Tanto a subida de um poste como a descida de um tanque de combustível é altura, sim. Só que um espaço confinado é uma outra natureza. A subida de um poste é uma outra natureza. Os riscos são diferentes, meus amigos, tá? Por favor, é como eu estou falando, é uma NR que depende de se agrupar a outra, tá? Para ela ter uma cara, para ela ter uma característica, para ela ter realmente uma imagem para você ter certeza daquilo. A norma destina-se à gestão de segurança e saúde no trabalho em altura, estabelecendo requisitos para a proteção dos trabalhadores aos riscos em trabalho com diferentes níveis, os aspectos de prevenção dos riscos de queda. Conforme a complexidade de risco dessas tarefas, o empregador deverá adotar medidas complementares inerentes a essa atividade. Tá? Então, é obrigação do trabalhador, tá, adotar as medidas, tá, para que o empregado realize a tarefa com a máxima segurança. É obrigação do trabalhador, do empregador, fornecer essas medidas, que estão de acordo com o que, meus amigos? De acordo com tudo que diz a NR35. Então, o empregador vai ter que agir em conformidade, respeitando, seguindo tudo que foi designado pela NR35. Trabalho em altura. Se está envolvendo eletricidade, vai ter que aplicar a NR10. Se for espaço confinado, vai ter que aplicar a NR33. Falou? Esta norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e execução de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. Douglas, como assim, direto e indiretamente? Então, é obrigação do empregador fornecer todo o aparato de segurança de acordo com a norma. Equipamentos, EPI, treinamento, né? O segmento cauteloso dessa norma, para proteger quem está lidando direto ou indiretamente. Como assim direto e indiretamente, professor Douglas? Bom, meu amigo, olha só. Vou fazer o reparo de um poste da Light, de energia, está em curto, né?
Então, vamos usar todo o equipamento, a escada, vamos subir no poste. Beleza. Diretamente, o funcionário que está subindo no poste fazendo a manutenção do fio, do cabo elétrico, ele está trabalhando de forma direta. E os 2 ou os 3 que estão lá embaixo estão envolvidos, estão de forma indireta. Sim, porque se acontecer algum problema, por exemplo, a queda de uma ferramenta pega e cai na cabeça do funcionário embaixo. Ele pode sofrer um acidente indireto? Pode. Né? De forma indireta, mas pode. Né? Risco de acidente. Tá? Ah, tá, o funcionário tomou um choque de 18.593 mil volts. Risco direto. Ele está lá em cima, tá? Ele já sofre risco direto. Então, direto ou indiretamente, todos estão envolvidos. Os termos mínimos denotam a intenção de regular o menor grau de exigibilidade, passível de auditoria e punibilidade no universo de medidas de controle e sistemas preventivos possíveis de aplicação. E que, consequentemente, há muito mais a ser estudado, planejado e implantado. Então, é o seguinte, não adianta só aplicar NR10, perdão, NR35, não adianta. Se envolve trabalho com eletricidade, o funcionário ou empregado vai ter que ter o curso, toda a instrução de NR10. Se ele vai entrar em espaço confinado, só 35 não resolve. Vai ter que ter o curso de 16 horas da NR33, espaço confinado. Até porque ele sabe muito bem, vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Tá? Você vai falar, Douglas, pelo amor de Deus, isso não vai acontecer. Ah, tá. Lembra do famoso passarinho branco da outra aula que eu falei na 33? Pois é, estou relembrando. Vou falar de que eu detesto. Os amigos que só estão assistindo agora, 35, essa história de passar em branco se paga muito caro. Veja só o exemplo que eu vou falar agora com vocês, tá? Veja só. O funcionário vai adentrar numa galeria de esgoto. Ele só tem a 35. NR35 trabalha em altura, mas ele é desconhecedor, ele ignora a 33, né? Que é espaço confinado. Ele realmente vai descer 2, 3 metros, né, dentro do espaço confinado, trabalha em altura, perfeito. Né? Vai usar lá a escada, que tem ligação, né, para o talabarte, né, que tem para o antiqueda, trava-queda. Ele desceu com toda a segurança, trabalha em altura, ó, show, uma beleza. E ele não faz a verificação do espaço confinado, emissão de gases, oxigenação, e acaba morrendo em 16 minutos ou mais por falta de oxigênio. 3 ou 4 minutos, enfim. Ele acaba dando óbito. Adiantou a NR35, tão eficiente para ele, se ele desconhece a 33, né? O risco de falta de oxigenação, sufocamento, ele morreu sem oxigênio, o cérebro dele parou. Não adianta. Então, meus amigos, não adianta querer ficar nessa de ficar secando o gelo. O funcionário, o chefe de equipe, tá? O empregador, ele tem que ter ciência, não adianta cobrir um santo de cobrir o outro. Então quer dizer, só vou dar 35, só vou dar 33, tá errado. É um agrupamento, é um líquido, tá? Elas estão interligadas. E estende o conceito de garantir segurança e saúde dos trabalhos envolvidos, assegurando-lhes o direito à segurança e à saúde, quando houver intervenções do trabalhador, intervenções do trabalhador com interferência direta ou indireta em serviços em altura. Douglas, o trabalho em altura também pode ter intervenção? Pode. A equipe pode parar? Pode, por exemplo, a manutenção de um poste de energia. O tempo fechou, vai cair um temporal e está relampejando. E vai cair uma chuva torrencial, aquela chuva que inunda o Rio de Janeiro todo, vamos dizer assim. Você tem condições de continuar um trabalho desse, cheio de relâmpago, chovendo? A água é um excelente condutor de eletricidade. Não tem que parar o trabalho? Tem que parar o trabalho. Então isso tem que ser avaliado, tá? Parar o serviço e voltar quando for possível. Entende-se como trabalhadores indiretamente envolvidos aqueles que, não atuando com diferença de níveis, estão em torno das atividades, sujeitos aos riscos relativos ao trabalho em altura. É como eu expliquei para vocês, tá? A manutenção de um poste, o funcionário está lá fazendo a manutenção do cabo elétrico, né? E tem 3 lá embaixo. Eles estão indiretamente relacionados àquela atividade. É uma equipe. Então, quer dizer, ele pode sofrer consequências, tá? Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Então, amigo,
passou de 2 metros de altura para cima ou para baixo, é trabalho em altura do nível, tá, do solo. 2 metros para cá, 2 metros para baixo, trabalho em altura, tá? Adotou-se essa altura como referência por ser diferença de nível consagrada em várias normas, inclusive as internacionais. Facilita a compreensão e a aplicabilidade da mesma, eliminando dúvidas de interpretação de norma e as medidas de proteção que deverão ser implantadas. Foi criado 2 metros por quê? 1,5 metro, 1,40 m, 1,90 m, então 2 metros. Tá? Isso é medida padrão. Trabalho em altura é, portanto, qualquer trabalho executado com diferença de nível superior a 2 metros, tá? Seja para cima ou para baixo, que ofereça risco de queda. As atividades de acesso à saída do trabalhador deste local também deverão respeitar e atender esta norma. Todas as atividades com risco para os trabalhadores devem ser precedidas de análise e o trabalhador deve ser informado sobre estes riscos e sobre as medidas de proteção implantadas pela empresa, conforme estabelece a NR1. Então a NR1 ela é aquela que força você a fazer a avaliação preliminar de risco. Gente, a PR não se existe só para fazer, contém NR1, pelo amor de Deus, contém a 33. Todas as atividades necessitam de uma EPR, tá? Isso já é claro na NR1 também, tá? O disposto na NR35 não significa que não deverão ser adotadas medidas para eliminar, reduzir, neutralizar os riscos de trabalhadores igual ou inferior a 2 metros. Quer dizer, é 1,98 m, não é 2 metros. Tem que ser aplicado, tá? As medidas de segurança, os EPIs, a ferramenta, as ferramentas de trabalho, tudo bonitinho, tá? A PR, a PT, no caso, tudo bonitinho. Isso não isenta a responsabilidade do empregador, nem da equipe, ok? Então, tem que haver, tá? O padrão é 2 metros, mas um pouco a menos, tem também que se adotar todas as medidas de segurança, ok? Bom, cabe ao empregador. Aqui, meu amigo, é o seguinte, tá? A gente vai dar uma parada, porque senão vai ficar muito extenso. E numa próxima aula a gente agora vai discutir o que é a obrigação do empregador, o que é a obrigação, tá, do empregado, o que é a obrigação do chefe de equipe, tá? Tudo isso vamos discutir, deixar isso claro, tá, para o nosso conhecimento. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa aula de NR35, trabalho em altura, tá? Então, a gente vai se ver numa próxima aula e a gente se vê então, bons estudos para vocês aí, até uma próxima. Valeu, aquele abraço.